Agora, gente, a gente vai explicar para vocês sobre monumentos históricos. O que são patrimônios históricos? Patrimônios históricos, Lele, são bens materiais ou bens naturais. E eles possuem uma imensa importância histórica para uma determinada sociedade, comunidade. E neles, sabe que a gente estuda, Lele? Por que é importante entender o patrimônio histórico? Porque a gente vai conhecer a história de um determinado lugar. Então, quando você olha, por exemplo, um sítio arqueológico aqui, você começa a estudar a história, você vê como eram feitas as portas da época, como eram feitos os tijolos daquela época. Então, você vai descobrir qual material que existia. Tá vendo? Ó, a gente vai ver se existia mármore, se não existia mármore. Então, o patrimônio histórico é muito importante porque a gente estuda, são espaços, né? São lugares que a gente estuda e aprende um pouquinho mais sobre a história da cidade, das pessoas ou de um determinado período, que nem você me falou do período de Jesus, não é? Então, a gente estuda um determinado período. Então, vamos falar os patrimônios históricos materiais que existem numa cidade? Sabe quais são? Podem ser prédios, podem ser espaços culturais como os museus, pode ser objetos que contem uma história. Igrejas, boa. Então, eles representam as formas, né, os ideais e como eram formadas aquelas sociedades. Aqui a gente tem vários monumentos turísticos espalhados pelo Brasil. Vamos mostrar aqui, Lele? A gente tem esse sítio arqueológico aqui. O Cristo Redentor. O Cristo Redentor. O Pelourinho em Salvador, tá vendo? Pelourinho em Salvador. Aqui. É o Parque da Independência, que a Letícia já foi, inclusive, andar de patins, viu? Aqui nesse parque. Já? Já, ali no Ipiranga. Eu e você? Então, a Letícia já foi, inclusive, andar aqui, que fica lá no bairro do Ipiranga. E ela já foi várias vezes andar lá. Eu não me lembrava. Então, de novo, por que é importante a gente conhecer e visitar esses lugares? Porque a gente vai aprender mais sobre o quê? A história e a cultura de um povo. Então, gente, quiz, rapidinho. Eu tô morrendo aqui. O que são... Não. O que são monumentos históricos? Monumentos históricos... São prédios, espaços culturais, esculturas, museus, que indicam a importância dos acontecimentos históricos de uma determinada população, uma determinada sociedade. Na sua cidade, agora está fácil, hein, Letícia? Na sua cidade ou estado, tem algum monumento histórico importante? Sim. Qual? Só que eu não... Autódromo. Tem o autódromo, mas também tem aqui, ó, vamos falar desse? O Parque da Independência de São Paulo. Que é lá no Ipiranga, né? Que foi a independência do Brasil. Agora, vamos falar sobre outros monumentos históricos que existem no Brasil? Qual que você falou agora há pouco? Cristo Redentor. Isso. E você acha que é importante a gente preservar esses monumentos históricos? Sim. Sim, é muito importante. Por quê? Porque eles têm um significado, porque a gente aprende muito, né, da história do povo, da história daquela nossa cidade. Quando a gente vai aqui no Monumento da Independência, a gente vai lá e a gente vai aprender sobre o momento da independência do Brasil. Tipo, Como Dom Pedro se vestia, porque lá no Monumento como Histórico... ele se vestia? Você vai ter que ir lá ver. Lá no Museu do Ipiranga tem exatamente como ele se vestia, o que ele fazia, tudo isso. Bora lá? Bora. Então, bora. Então fala tchau, a gente tá indo pro Museu do Ipiranga. De noite.